Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos. Novamente mais uma aula para melhorar o nosso conhecimento, o nosso crescimento pessoal e mais tarde profissional, né? Vamos falar agora sobre gargalos de produção. Conceito de gargalo na produção. Um gargalo de produção é o recurso, pode ser a máquina, pode ser o equipamento, ou o centro de trabalho mais sobrecarregado de uma indústria ou responsável pela etapa mais lenta no processo produtivo. Com isso, a produção da indústria é limitada à capacidade ou velocidade do gargalo. Fica limitado a sua capacidade em relação à questão dos gargalos, que porventura pode ser considerado problemas variáveis que estão dificultando o processo produtivo dentro de uma indústria. Ou seja, se você quiser aumentar a produtividade e a capacidade produtiva da sua indústria, precisa trabalhar para reduzir ou eliminar os gargalos que estão impondo restrições na sua produção e, consequentemente, nas suas vendas. Claro, se você está produzindo menos, consequentemente, você vai vender menos, vai deixar alguns clientes irritados por não entregar no prazo correto ou não entregar a quantidade correta que os clientes estão precisando. Tudo isso é ruim. Em todas as empresas, em algum momento, a produtividade em seus ciclos tem uma queda, podendo ser leve ou mais perceptível. Mas o que causa essa baixa? Esses causadores são os gargalos da produção, pontos dentro de um sistema industrial que limitam a capacidade final de produção, ou seja, redutores do índice de produtividade. O que está querendo dizer? O que o autor está querendo dizer? Que alguns pontos dentro do sistema produtivo causam dificuldades no processo produtivo. E se causa essa dificuldade, automaticamente ou vai ter uma lentidão, ou vai ter uma parada no processo produtivo, ou vão ter produtos sendo produzidos com defeito, que é muito ruim, muito grave também. Automaticamente isso faz com que caia o índice de produção ou de produtividade. E esse índice é um percentual de produção dia, né? Se esse percentual de produção dia cai, significa que você está com os mesmos gastos produzindo menos e automaticamente tornando o custo do produto maior. Para melhorar o entendimento, um exemplo é a melhor opção para que se possa visualizar o ambiente com que estamos lidando. Então, imagine uma indústria de cadeiras que é capaz de montar 100 encostos por dia, mas só consegue montar 70 bancos com pés no mesmo intervalo. No final do dia, apenas 70 cadeiras são montadas completas. Facilmente é identificado o gargalo da produção dessa empresa. Mas qual solução deve ser tomada para que isso não prejudique ou ocasione custos desnecessários, né? Aí nós temos uma situação em que 100 encostos são produzidos, mas cada cadeira só tem um encosto. Se 100 encostos estão sendo produzidos, significa que tem ou as pessoas que fazem o encosto trabalham rápido demais, ou tem gente a mais alocado para poder fazer encosto das cadeiras. O que poderia solucionar isso? Traz alguma dessas pessoas, né, para a produção do restante da cadeira, né, e automaticamente você equaliza produção de encosto versus a produção de cadeira para poder ter uma quantidade X dentro da realidade do que se espera, para poder não ter encosto sobrando na produção de forma geral. Os gestores dessa indústria precisarão diminuir a velocidade de produção dos encostos para produzir apenas 70 encostos por dia, ou então manter a produção de 100 encostos ao dia e estocá-los, o que causará um aumento de custos. Existe outra solução, né? Diminuir, mas se tiver gente demais produzindo esses encostos,
pode estar realocando pessoas dentro do processo produtivo também, né? É uma das soluções que eu falei anteriormente. Algumas vezes a compra de uma máquina também pode gerar gargalos. Por exemplo, o gestor vai em uma feira de equipamentos industriais e encontra uma máquina caríssima, mas que é capaz de montar 500 produtos em um dia. O gestor acaba fazendo o investimento esperando ter 500 produtos por dia prontos para vender, mas percebe que agora o setor de embalagem só é capaz de embalar 350 produtos em um mesmo dia. Aí é criado outro gargalo de produção, porque precisaria também ter uma máquina de embalar tão versátil e tão veloz quanto a máquina diferenciada e muito cara com a tecnologia melhor que foi comprada. O que significa? Significa que às vezes você quer melhorar, você quer otimizar o processo, não faz as ponderações necessárias, não faz o planejamento necessário, você não tenta olhar de uma forma geral, só enxerga naquele momento aquela situação que porventura gera uma miopia. Por quê? Porque naquele momento a pessoa só está pensando na quantidade de produtos que vai estar produzindo a mais. Mas a produção, ela não para por aí. Tem uma série de fatores que fazem com que gere a produção final. E para gerar a produção final não depende só de uma máquina de montar. Muitas vezes é aí que surgem os problemas, pois encontrar o gargalo nem sempre é tão simples como neste exemplo. Mas mesmo que seja, a sua próxima etapa gera uma grande dúvida ao empresário. Como solucionar os gargalos de uma produção? Fica aqui uma interrogaçãozinha, né? Existem muitas maneiras e muitas etapas em que se pode modificar diversos fatores, sendo eles operacionais, humanos, externos, instalações da empresa ou seus processos. Portanto, deve-se priorizar a solução que demande o menor tempo, o menor custo e que tenha o retorno mais rápido possível, sem que cause maiores perdas do que já foi causado. O que significa? Significa que a solução ela vai ser a melhor só e somente só se demandar um menor tempo, se demandar menos custo e que tenha o maior retorno, né, de forma mais rápida ou de forma que seja possível, né, sem que cause maiores perdas do que já foi causado. E isso é o que todo industrial, toda empresa que produz alguma coisa espera quando tem um problema causando deficiência dentro do processo produtivo. O gargalo dentro de um processo produtivo pode ocorrer no decorrer de todas as suas etapas, situadas no início, meio ou fim da produção, mas cada um com sua consequência. Gargalo no início da produção, muito prejudicial, já que todas as etapas serão afetadas e trabalharão em velocidade menor do que poderiam. Ou seja, sua fábrica inteira está rodando abaixo do nível de capacidade da maioria das máquinas. A vantagem é que o gargalo dita o ritmo de toda a produção e a tendência é não haver um excesso no processo. Gargalo no fim da produção irá travar o escoamento da produção e gerar estoque de produtos em processo, resultando em perdas e dificuldades para gerenciar este material. A vantagem aqui é que o gargalo dificilmente irá estagnar o processo devido à falta de materiais. Aqui no nosso caso não faltou material. Nesse caso aqui é um problema que está acontecendo no final e esse problema deve ser corrigido rapidamente para poder o processo produtivo continuar de forma dinâmica e cíclica como deve ser. Gargalo no meio da produção. Temos uma mistura das duas situações acima. As etapas antes do gargalo irão superproduzir para abastecer o processo, e as etapas depois do gargalo
apresentarão uma produção mais lenta, pois receberão os materiais na velocidade em que o gargalo produz. São duas situações. Um problema no meio, ele mexe tanto com o início quanto com o final do processo produtivo, que do início você tem um início e vai gerar um excesso, e no final não vai ter a quantidade necessária que se espera mediante quantidade produzida em processo que está sendo lá produzido, mas não está sendo concluído porque no meio existe um problema ou está sendo concluído de forma bem lenta e bem demorada. Independentemente da posição do gargalo na produção, os passos para solucioná-lo se tornam muito parecidos, podendo variar em razão de exigências de intervenções mais técnicas ou de alto investimento. No entanto, há muitos pontos em comum pelo fato de que todos interferem no final da produção, que é a entrega do produto da empresa. Por isso, é fundamental ter conhecimento de todo o sistema para que a identificação e a análise do problema sejam mais fáceis. Dessa forma, são identificados 4 passos para a resolução desses problemas, sendo eles: primeiro, identificar as restrições e o gargalo de produção. 2. Explorar as restrições e o gargalo de produção ao máximo. 3. Subordinar os demais recursos ao gargalo de produção. E 4. Aumentar a capacidade das restrições e do gargalo de produção. Primeiro, identificar as restrições e o gargalo de produção. O que significa isso? Significa que primeiro você tem que saber o que é o problema. Quais são os problemas que estão acontecendo na organização? Segundo, explorar as restrições e o gargalo de produção ao máximo. Tentar saber como vai ser corrigido. O que pode se fazer para poder corrigir ou para poder eliminar esse gargalo. Terceiro, subordinar os demais recursos ao gargalo de produção. O que significa isso? Significa que, em primeiro lugar, os problemas devem ser resolvidos, o gargalo deve ser eliminado ou deve ser minimizado, para poder o fluxo de produção continuar acontecendo. E por último, aumentar a capacidade das restrições e do gargalo de produção. O que significa isso? Significa que se você encontra um meio de, mesmo tendo essa restrição, voltar ao normal ou quase ao normal, dá para poder continuar a produção, para só depois tentar, quando parar totalmente a produção, corrigir de forma definitiva aquilo que está fazendo com que o processo produtivo se torne mais lento ou dificultoso. Após a execução desses passos, se o problema não for resolvido pelo fato de o gargalo for modificado de etapa, os mesmos devem ser executados novamente para que o problema seja corrigido. Portanto, as empresas devem verificar a melhor maneira de identificar e resolver o problema, fazendo um acompanhamento minucioso de todo o processo, desde o início até o término da produção. Após encontrar o gargalo, é preciso implantar a solução o mais rápido possível, e é isso que nós falamos anteriormente. Quando um gargalo, quando um problema ele é identificado, uma vez identificado, deve procurar possíveis soluções. Quando encontra-se essas possíveis soluções, a correção deve ser feita imediatamente, se e somente se puder ser feita essas correções imediatamente, porque às vezes não dá para poder fazer as correções imediatamente, porque vamos supor que às vezes você trabalha com um produto perecível que não pode descongelar, que não pode mudar a temperatura, então você tem que parar todo o processo. Quando terminar de produzir o que está produzindo, para tudo, não tem início de produção, para poder ser corrigido o problema. Quando corrigir totalmente o problema, aí volta a produção normal novamente, para poder não ter perdas, para poder não ter nenhum produto sendo jogado fora e causando prejuízo na organização. Espero que tenha sido proveitosa a nossa aula sobre gargalos. Aqui está a nossa referência de onde foi retirado todo o conteúdo que está
à disposição para vocês. Tudo de bom.